Comunicação interdimensional. Vamos pensar sobre isso, sobre as diversas dimensões da realidade, os multiversos ou as realidades sucessivas que nós podemos acessar conforme o nosso próprio conhecimento, nossa própria sensibilização. Essa é uma realidade muito antiga, um desafio muito interessante da nossa vida, que há quem negue, há quem demonize, e estudar isso dentro de nós, porque fomos nós mesmos, certamente em outras vidas ou nessa mesmo, que tivemos atitudes diferentes. Hoje somos convidados a uma mudança, e essa mudança nesse ponto é especialmente importante. Jesus nos diz assim no dia de hoje. Essa passagem se dá no contexto da subida ao Monte Tabor, na qual Jesus chamou 3 de seus discípulos e lá teve uma experiência extremamente interessante de contato com outras dimensões. O relato se dá nas seguintes bases: Mateus 17, versículos 3 e 4. E eis que lhes apareceram a Jesus e aos discípulos Moisés e Elias, 2 figuras extremamente importantes dentro da revelação espiritual do contexto judaico-cristão, e que naturalmente estavam mortos já, mas apareceram a Jesus no alto do Monte Tabor, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse: Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Era a maneira que Pedro viu, no contexto da sua cultura, de eternizar, de marcar aquele momento para a posteridade, erguendo pequenos templos, tabernáculos, em nome de cada uma das luminosas presenças que ele percebia. Na verdade, a comunicação interdimensional sempre existiu, porque na verdade nós não se trata de mais alto ou mais baixo, de para baixo de nós ou à nossa altura, como muitas vezes nós já representamos isso nas teologias, nas representações do passado. Na verdade, as diferentes dimensões coexistem dentro de um mesmo espaço. O que acontece é que cada ser, de acordo com seu grau de sensibilidade e também limitado por suas próprias crenças, acessa dimensões, acessa partes dessa realidade com diferentes graus de profundidade ou de superficialidade. É muito interessante que a gente perceba isso a todos os momentos. É realmente uma realidade que se dá a conhecer, como talvez nós pudéssemos muito mal comparar com uma cidade muito antiga, como por exemplo Roma, que deve ser o paraíso dos arqueólogos, onde imagina-se que em muitas partes da cidade, cada vez que alguém quiser cavar um pouquinho mais, encontrará vestígios de diferentes
diferentes épocas da ocupação humana no mesmo território. O defeito dessa comparação é exatamente manter aquela ideia da profundidade, quando na verdade são realidades, dimensões, profundidades que coexistem num mesmo espaço. Nós sempre tivemos isso, sempre nos comunicamos com essas outras dimensões, sempre tivemos uma interação, mas essa interação foi proibida, por exemplo, por Moisés. A evocação dos mortos foi proibida por Moisés, provavelmente porque naquele tempo as coisas estavam conturbadas naquele ambiente que ele precisava liderar. Mas a verdade é que o próprio Moisés, por exemplo, ao receber os próprios mandamentos, fez uma psicografia. Ele transmitiu para nós uma mensagem espiritual, evidentemente, fora as visões, fora as intuições. Ele, grande profeta, era um médium. E ele, líder de uma nação em formação, proibiu a mediunidade. Por quê? Como entender isso? Como entender que as igrejas considerem milagres de santos certos fenômenos espirituais, certas visões, comunicações, audições, quando elas ocorrem de uma forma que favoreça suas teses, mas como ela demoniza essas comunicações, abomina, quando se trata de outras organizações ou como mensagens que não lhes interessam. E a própria ciência faz uso da intuição nos fenômenos da eureka, das ideias que surgem repentinamente, dos insights já tão percebidos pela psicologia, mas considera os fenômenos da comunicação entre as dimensões ainda anticientíficos. É o mesmo fanatismo, a mesma postura de conveniência que nega, que afirma, aceita quando lhe convém e nega quando lhe é desinteressante. Esse tipo de postura infantil, egocêntrica, que coloca o eu, o ego, o interesse, a vantagem como eixo principal, como valor principal para definir o que existe e o que não existe, já nos tem prejudicado há muito tempo. Na grande ciência, na grande religião, mas também individualmente. Porque quando nós vivemos essas situações em humildade, em reconhecimento, em estudo a esse intercâmbio, a essa comunicação, nós facilitamos esse intercâmbio, nós direcionamos esse intercâmbio, nós utilizamos a bem nosso, a bem daqueles que nos rodeiam encarnados e aqueles que nos rodeiam desencarnados. Mas quando nós negamos tudo, nós afastamos, proibimos, bloqueamos uma importante fonte de progresso, de aprendizado, de desenvolvimento. Nós podemos comparar a relação da humanidade com a dimensão, as outras dimensões, que abrange a comunicação com espíritos, mas que abrange também inúmeras comunicações de seres extraplanetários que também vêm em corpo
espiritual e que tem frequentado diversos trabalhos em muitas casas espíritas e de outras religiões também, especialmente nos trabalhos de cura, nós temos negado essas dimensões e temos aceito quando nos convém, e a gente pode comparar essa postura à relação que o homem teve com o meio para a obtenção da sua alimentação, do seu sustento. Porque os arqueólogos, a história nos diz que, num primeiro momento, os nossos antepassados se dedicavam à extração dos frutos dos meios de alimento da natureza e à caça. A caça e o extrativismo eram o meio de sobrevivência da humanidade até uma certa época. Mas foi a partir do momento que nós nos detivemos a entender, a conhecer um pouco mais a produção, a reprodução dos vegetais e a produção e reprodução dos animais, é que nós nos habilitamos à agricultura e à pecuária. E foi essa conquista que abriu a história humana, que abriu a humanidade ao progresso, à civilização. Com relação às relações interdimensionais, também tem sido assim. Nós temos usufruído e colhido revelações ao longo de toda a história humana. As intuições acontecem não apenas para os cientistas, para os religiosos, para os generais, para os dirigentes políticos, mas também para todos nós. Mas nós temos agido passivamente nessa colheita da revelação espiritual, ficando sujeitos a obsessões, dominações e também recebendo as intuições apenas quando o mundo espiritual consegue driblar as nossas crenças, os nossos bloqueios, as nossas dificuldades. Assim como entender e cultivar abriu a humanidade para uma nova era, nós também, quando nós entendermos e praticarmos uma comunicação interdimensional com conhecimento e em fraternidade, nós teremos as bases de uma nova era. Essa era que se anuncia agora. Essa era do mundo de regeneração. Essa era que Chico Xavier anunciou quando disse que se até julho de 2020, de 2019, nós conseguíssemos evitar uma guerra de extermínio, e conseguimos, uma nova era se abriria para todos nós. Mas a nova era certamente vem. Mas quem estará pronto para ela? Aqueles que continuarem bloqueando a sua própria vivência, a sua própria experiência, o seu próprio aprendizado, bloqueando sua própria evolução, fechando as portas para a relação, para a confraternização com os amigos em corpo espiritual, fecham uma porta importantíssima e se excluem da grande transformação que está acontecendo. Porque somente quando entendermos e cultivarmos, se não mais os meios de alimentação, os meios de nutrição espiritual, só quando nós nos abrirmos a esse aprendizado é que nós nos habilitaremos a essa maravilhosa expansão do universo. Que a vida não é apenas essa dimensão material, mas há outras dimensões. E essas dimensões nesse planeta, em outros planetas,
vão permitir uma amplitude maior nas nossas vidas, uma perspectiva mais próxima da eternidade. Isso é evolução, é para isso que nós estamos sendo chamados. Abra-se e o mundo se abrirá para você. Batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis, abra-se e o mundo se abrirá para você. Um grande abraço, até a próxima!